Muito obrigado pelo convite. Deixa eu começar com uma pergunta importantíssima. Quanto tempo eu tenho? Quantas pessoas aguentam? 40 minutos. Vai ser no mesmo esquema dos outros keynotes, 40 minutos, e em seguida nós vamos abrir para bloco de perguntas. Ok. Eu começo, então, agradecendo o convite para a honra aqui de proferir essa palestra. Dou meus parabéns aos organizadores pela uma conferência interessantíssima, um seminário interessantíssimo, e com apenas alguns pouquíssimos arranhões à civilidade, o que, nesse momento, no Brasil, é um sucesso extraordinário. Há 15 anos atrás, eu estive aqui em Oxford, um ano aqui no Centro de Estudos Brasileiros, e, na época, eu vim com a proposta de escrever um ensaio sobre a desvalorização da política e da vida pública. O tema era premonitório, mas para mim parecia extremamente importante e era uma tentativa do que eu dizia de que eu já era da minha fase pós-economista, quando eu era apenas um ex-economista. Talvez porque, muito otimistamente, eu imaginava que, uma vez resolvido o problema da inflação crônica no Brasil, nós agora pudéssemos dedicar a outros assuntos, depois de tantos anos pensando sobre inflação, política monetária e estabilização. Infelizmente, os dois temas continuam altamente relevantes. Bom, o objetivo da palestra de hoje é volto ao tema de juros, moeda e ortodoxia. Esse é o novo título do meu livro, que será publicado agora em junho pela Penguin Portfólio Companhia das Letras no Brasil, e é o resultado do trabalho desses 2 anos que eu estive na Universidade de Colômbia, em Nova York. Não é exatamente o livro que eu pretendia escrever quando eu fui para lá. Explico por quê. Mas eu vou primeiro dizendo sobre a questão que não é novidade para ninguém. Os juros no Brasil são altíssimos, extraordinariamente altos. Tanto os juros nominais, ou seja, os juros incluída a inflação, e os juros reais, os juros nominais deduzido a inflação. São os juros mais altos do mundo, desde o Plano Real. Isso tem sempre causou grande perplexidade e um grande questionamento intelectual sobre qual a razão de juros tão altos no Brasil. Várias respostas foram ensaiadas. Se ensaiou primeiro questões de distorções, tanto psicológicas como institucionais, a ideia é que havia uma memória inflacionária, de que o Brasil tinha ainda resquícios de indexação, que o fato de que a política monetária no Brasil é pouco eficiente, também as razões por que a política monetária seria pouco eficiente são várias. Primeiro, porque existe uma grande proporção do crédito no Brasil é subsidiado e não é afetado pela taxa básica de juros controlada pelo Banco Central. Então, a parte de crédito que a taxa de juros afeta é pequena. Então, por isso, a política monetária é pouco poderosa. Uma outra explicação, essa eu acho uma explicação possível, mas uma outra explicação é de que a dívida pública brasileira é composta em grande parte por títulos de indexação financeira, as chamadas LFT. São títulos que têm uma taxa de juros diária, de composição diária, baseada na taxa básica do mercado do open market. Esses títulos foram criados por mim, quando eu estava no Banco Central. Na época, elas se chamavam LBC, Letras do Banco Central, e não letras financeiras do Tesouro, como são hoje. Eu discordo, não vou entrar nas razões técnicas disso, mas existe uma série de explicações possíveis sobre as razões da pouca eficiência, a baixa eficácia da política monetária no Brasil, mas é unanimidade que a política monetária parece ser pouco eficiente no Brasil. Muito bem, e uma explicação que sempre me pareceu mais razoável, a explicação macroeconômica, é de que no Brasil a taxa de poupança é muito baixa. Tanto a poupança privada, do setor privado, nós sabemos que é a taxa de poupança, como a poupança do setor público. Poupança do setor público é o superávit. Então, o setor público, como ele é deficitário, ele despoupa. E a poupança a somada do setor privado e do setor público do Brasil é perto de 17%, comparado com quase 40% na China e com números de 25%, 27% em países mais ou menos estabilizados. O Brasil poupa pouco.
Bom, essa é uma boa explicação. Então, o poupa pouco, gasta muito, acaba com o pessoal do setor público, a taxa de juros está sempre tentando induzir as pessoas a pouparem mais, adiar o consumo e o investimento, e não consegue. Está sempre sob pressionado. Essa explicação parecia razoável. Enfim. Mas, por quê? Isso é basicamente o que o modelo macroeconômico de referência lá atrás, o modelo que se ensina nas escolas para quem aprende superficialmente economia, macroeconomia, é o modelo que vem de Keynes, e o modelo é o modelo estilizado de Hicks, conhecido como ISLM, cuja, em essência, diria, olha, a demanda agregada, o excesso de demanda agregada sobre a capacidade instalada provoca pressões no nível de preços. Insuficiência de demanda agregada, ou folga da demanda agregada em relação à capacidade instalada, provoca moderação da inflação ou redução dos preços. O que influencia a demanda agregada, durante muitos anos, a discussão até o final dos anos, o início dos anos 90 do século passado, quase sempre se imaginava que era a quantidade de moeda, a base monetária, os agregados monetários. Isso é o que se poderia chamar a velha ortodoxia. A ideia, vocês aqui são todos muito jovens, é impressionante, eu não resisto a fazer esse parágrafo, esse parênteses. Há muitíssimo pouco tempo eu era um jovem promissor. Agora eu chego aqui, eu sou provavelmente o mais velho aqui da plateia. E a velocidade com que isso passa é assim. Eu me lembro sempre de uma história que eu li, vou fazer, não resisto a esse parênteses rápido, de quando meu pai me mandou ler uma vez um livro da Simone de Beauvoir, quando eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, que é um livro chamado A Velhice, La Vieillesse. Eu li o livro, achei curioso, tal, não sabia por que ele me mandou ler. Mas a única coisa que eu guardo na ideia é que a Simone de Beauvoir disse que foi uma vez fazer uma palestra em Harvard, ela chegou lá e na hora do burburinho, as meninas, duas meninas estavam na frente, uma olhou para a outra e disse, mas a Simone de Beauvoir é uma velha senhora. Aí para ela que ela ficou chocadíssima, foi quando ela caiu, ela percebeu que ela era uma velha. Então, a velhice é a coisa mais surpreendente que acontece a uma pessoa. É assim. Bom, dito isso, eu volto ao que eu estava dizendo. A ortodoxia monetária, durante todo o século XX, até pelo menos o início da década de 90, foi a chamada teoria quantitativa da moeda. A ideia de que você, aumentando a quantidade de moedas, os agregados monetários, poderia escolher qual o agregado monetário, e isso levaria a um aumento da demanda agregada, e isso é que controla a inflação. Então, a inflação é uma função da quantidade de moeda. Mais moeda, mais inflação. Menos moeda, menos inflação. Essa teoria quantitativa foi, na sua forma mais radical, sempre foi defendida pelos monetaristas, principalmente da Universidade de Chicago, Milton Friedman, associado à Universidade de Chicago. E foi bastante questionada pelos keynesianos, ligados principalmente ao MIT, a Harvard e a Cambridge inglesa aqui durante um certo tempo. Mas a discussão não era na essência. Os keynesianos achavam que, de certa forma, era sobre a potência da política monetária versus a política fiscal, mas todos concordavam que a política monetária, inflação, era, pelo menos no longo prazo, um fenômeno monetário. E isso era um lema repetido por todos. A inflação é essencialmente um sistema monetário. Bom, esta chamada velha ortodoxia é algo com o qual eu sempre tive uma enorme discordância, desde aluno de graduação, de mestrado, depois de doutorado. Por quê? Porque sempre me pareceu que havia algo errado na lógica dessa ortodoxia, do que os economistas chamam quais os canais de transmissão. Como é que você passa de agregado monetário para demanda agregada? Por que mais moeda significa mais demanda agregada? Se você tem mais moeda, o que você faz provavelmente, uma coisa é mais riqueza provoca mais demanda agregada, mas mais moeda não necessariamente provoca mais demanda agregada. Se eu tenho mais moeda que eu quero, a primeira coisa que eu compro é o substituto mais perto de moeda, títulos líquidos, e não comprar bens
Então, no mínimo, você teria que passar por vou comprar mais títulos. Quem compra mais títulos, o preço dos títulos cai, o preço dos títulos sobe e a taxa de juros cai. E a taxa de juros, então, induz a maior aumento da demanda agregada. Também não quero ficar técnico demais, porque eu quero chegar justamente ao subtítulo desse meu novo livro, que chama Teorias Monetárias, Controvérsias Políticas. E porque esse é o ponto onde eu quero chegar hoje. Essa velha ortodoxia foi abandonada, começou a ser abandonada no final dos anos 80 e no início da década dos anos 90, quando ficou claro que a base monetária não era a variável de controle dos bancos centrais. Os bancos centrais não controlam a base monetária. Como eu fui diretor de política monetária do Banco Central nos anos 80 e muito jovem, e responsavelmente jovem, com 33 anos de idade, à época, eu vi, olha, isso não existe. O Banco Central não consegue controlar a base monetária. O que o Banco Central controla é a taxa de juros, a taxa básica de juros. Bom, isto foi finalmente reconhecido pela teoria. Um dos pessoas que contribuíram para esse reconhecimento foi o Ben Bernanke, que foi meu colega de doutorado no MIT, no início dos anos 90. Vamos dizer, olha, se a base monetária não é a variável de controle da política monetária, e sim a taxa de juros, isso tem implicações para a teoria monetária muito relevantes. E eu vou chegar lá, mas a mais importante delas é que, se não é a base monetária que define ou ancora a inflação, não tem âncora para a inflação, não tem âncora teórica para a inflação. Você pode dizer, olha, a inflação é fruto da sua história. No Brasil nós tínhamos a ideia da inflação inercial, é fruto da sua história, e das expectativas mais choques aleatórios de oferta que para cima ou para baixo. Essa tese, então, se a inflação é fruto da sua história e tem alguma resistência a mudar de patamar, principalmente para baixo, e a partir de um certo ponto ela muda com muito mais facilidade para cima do que para baixo, a taxa de juros, você usa a taxa de juros, ao subir a taxa de juros você reduz a demanda agregada e tenta moderar isso. Só que é evidente que para isso você precisa que as expectativas não vão no sentido contrário ao que está fazendo. Senão, você pode provocar uma brutal recessão e ainda assim as expectativas de que a inflação vai se acelerar, você não consegue controlar a inflação. Essa discussão, a teoria quantitativa da moeda, portanto, estava para alguém que vinha de uma experiência como a brasileira, de décadas de inflação crônica, que é a definição de inflação crônica. Uma inflação de acima de 10%, de 2 dígitos, consistente durante muitos anos, ano após ano após ano. A ideia de que você pudesse fazer um choque monetário, controlar a moeda e trazer a inflação para baixo, me parecia que não tinha lógica. Meu objetivo ao ir agora ao projeto de pesquisa para a Universidade de Colômbia foi justamente de contar essa história da teoria monetária e a teoria que inspirou a política monetária no Brasil desde o fim da Segunda Guerra Mundial, de 44, no Brasil especificamente, vou dizer por quê, e chegar até o real. A ideia eu começaria lá em 44, porque em 44, não sei se vocês aqui conhecem, foi o ano em que houve uma discussão ficou conhecida como a controvérsia do planejamento no Brasil, entre dois ilustres homens públicos e economistas. Entre Roberto Simonsen, um industrial paulista muito bem sucedido e altamente sofisticado, historiador econômico, e, do outro lado, Eugênio Goudin, também homem, primeiro professor de teoria monetária na Universidade Federal do Rio de Janeiro, participou da conferência de Bretton Woods, homem sofisticado e ilustrado em macroeconomia. Essa controvérsia, muito brevemente, Roberto, ela é extraordinariamente importante, porque ela, inclusive, é de extraordinária atualidade. Por quê? Ambos partiam, Roberto Simonsen, quem fez o primeiro documento, uma proposta de desenvolvimento, de planejamento para o desenvolvimento do Brasil.
partindo da ideia de que o Brasil, no final da década de 40, meados da década de 40, o Brasil tinha ficado para trás. Tinha ficado para trás em relação aos Estados Unidos. A renda per capita, estimada um pouco na época, no início do século XIX nos Estados Unidos, era apenas 5 vezes a do Brasil. E no início do século XX, a renda brasileira era 1/20 da renda americana, ou seja, foi um século que o Brasil ficou para trás e havia uma consciência clara da necessidade de acelerar o processo de desenvolvimento. Muito provavelmente influenciado pela experiência soviética de industrialização forçada do planejamento, Roberto Simonsen, que de nada tinha de socialista ou de comunista, propôs uma ideia de um esforço de planejamento para uma industrialização forçada e com muita preocupação, inclusive social, de acabar com a pobreza e desigualdade no país através de uma industrialização acelerada. A resposta à proposta de Simonsen veio de Eugênio Goudin, muito crítica. Goudin era um homem de extraordinária inteligência, de uma lucidez, de uma capacidade de escrever com uma precisão impressionante. Ele faz uma crítica e ele tinha muito melhor conhecimento de economia e de macroeconomia do que Roberto Simonsen, que na sua proposta comete alguns erros básicos de contabilidade nacional, apontados quase que ferinamente, cruelmente, por Eugênio Goudin, o que levou o Roberto Simonsen a reagir muito indignadamente, tornou a discussão uma discussão muito interessante, mas já nas raízes dessa incapacidade de ouvir o outro. E até nisso ele tem enorme atualidade. Mas por que isso tem grande atualidade? A proposta de Roberto Simonsen, lida hoje, é exatamente o que nós chamamos o Estatal Nacional de Desenvolvimentismo, que veio no Brasil, e a contraproposta do Goudin é exatamente o que eu vou adjetivar, é um liberalismo ilustrado. Por que ilustrado? Porque, embora Goudin tenha sido caracterizado na historiografia brasileira como um conservador, quase que um retrógrado reacionário a favor de manter o Brasil agrícola, isso é absolutamente injusto. O Goudin era a favor da industrialização, a favor de uma ação rápida, e Goudin foi impressionantemente à frente do seu, estava impressionantemente à frente do seu tempo. Ele propunha, o que ele criticava, rapidamente, porque eu não quero perder tempo demais sobre isso, Roberto Simonsen propunha uma ação direta do Estado, com um esforço do Estado como Estado empresário, com uma economia fechada e protegida para a indústria nacional, com o apoio dos sindicatos patronais e desempregados, dentro da ideia lembra, nós estávamos saindo do Estado Novo de Vargas, de inspiração fascista italiana, né? Então, e Roberto Simonsen era claramente uma proposta no sentido de ação autoritária, né? Embora não antidemocrática, necessariamente. E Goudin critica, dizendo, olha, a importância não é um planejamento, é, na verdade, uma produtividade. E produtividade vem com investimento em capital e investimento em educação. É impressionante, assim, especialmente, e diz, olha, as empresas estatais não levam a grandes problemas de corrupção, problemas de desvio da sua função objetivo, e a única forma de evitar isso é a concorrência. E só a produtividade faz isso. Segundo, Goudin, com uma forma muito racional e clara, diz, olha, a proposta de Simonsen é quase um voluntarismo. Ele não aponta as fontes do financiamento. De uma forma vaga, ele conta com ideias de financiamentos externos, etc. E Goudin diz, olha, o grande problema brasileiro, como sempre dos países, das economias pobres, das sociedades pobres, é a insuficiência de poupança. Isso é um círculo vicioso. Você não tem poupança, não consegue investir, porque você não consegue investir, você não aumenta a produtividade. Muito bem. Então, ao ler a discussão, porque tem réplica, tréplica, etc., se vê com enorme nitidez as duas matrizes ideológicas da concepção de desenvolvimento que pautaram toda a discussão no Brasil desde a segunda metade do século passado. E a minha tese, o que eu queria escrever, era
o seguinte, embora retrospectivamente Coudan apareça como com muito mais razão, me parece ter vencido o debate intelectual, como venceu inegavelmente na época. Quem lê fala, olha, é inegável a vitória de Coudan, perfeito? Os chamados corações e as mentes, a imaginação política no Brasil, quem venceu foi Roberto Simonsen e o nacional-desenvolvimentismo estatal. Por quê? Essa é uma pergunta. E aí a pergunta eu digo, olha, primeiro, existe uma razão. A racionalidade tecnocrata liberal de Eugênio Coudan não é muito afeita à política, porque ela tende a ser um pouco, olha, ver as dificuldades, mostrar, olha, isso aí é sonhador, essa é dificuldade. E um certo voluntarismo bem intencionado de Roberto Simonsen tem um enorme apelo político. Mas eu digo, mas não basta, não é possível. Por que a vitória tão esmagadora nos corações e nas mentes do nacional-desenvolvimentismo? E a minha tese era porque os liberais ilustrados, segundo, inclusive porque Coudan tem uma visão extremamente inteligente e ilustrada, inclusive, do papel do Estado. Ele em nenhum momento propõe que o Estado mínimo, a existência do Estado, o Estado como regulador fundamental, ele diz, olha, a economia a economia de mercado é uma construção artificial que exige regras e instituições estáveis que permitam a competição. Senão você tem a lei do mais forte. Coudan era um homem educado e sofisticado intelectualmente. Bom, por isso eu faço questão de, porque como ficou caracterizado o liberalismo com uma forma caricata, ele é um liberal tecnocrata ilustrado. Também tecnocracia também tomou uma conotação pejorativa que eu não estou dando ao termo nesse caso. Pelo contrário, ali em 44 começava uma certa tecnocracia no Brasil. E o Roberto Simonsen, aliás, também era um exemplo disso. Bom, os homens com percepção de compreender a economia, as questões que tinham que ser tratadas em economia, saíram um pouco da República de Bacharéis. Bom, a minha tese, e era onde eu queria chegar no livro, era que os liberais ilustrados, Coudan, tinham uma concepção de teoria monetária errada. Eles subscreviam a teoria quantitativa da moeda. E quando eles chegavam ao poder, como aconteceu de fato em 54, no governo Café Filho, que Coudan, depois do suicídio de Vargas, Coudan assume o Ministério da Fazenda, e na expressão de Roberto Campos, que foi para a equipe com Coudan, disse, foi para a economia o Dream Team. Era o que havia de melhor entre os jovens formados de boa formação econômica, tecnocracia, bem intencionados, etc. E, em 8 meses, Eugênio Coudan cai. Ele faz a instrução 208 da SUMOC, que controla o crédito e a moeda, provoca uma ameaça de crise bancária, quebra bancos 1 ou 2 em São Paulo, etc. E a minha tese é, tirem esses doidos daí. Essa é a ideia. E eles são postos para fora e entra, então, são substituídos pela velha, inclusive, muito engraçado, porque Coudan é conhecido como o retrógrado, o defensor da agricultura, e é substituído justamente por causa da política do café, de novo, pela velha aristocracia do café de São Paulo. Muito bem. O meu ponto, portanto, é que, e o próprio Coudan não tem que fazer isso, ao ler as várias edições do livro de Coudan, fica claro que Coudan, depois dessa experiência no Ministério da Fazenda, ele disse, olha, não é assim. Nenhum ministro da Fazenda, nenhum Banco Central emite porque quer. Emite porque é forçado a emitir, por questões de déficit. E ele faz uma revisão, mas depois acaba na sua edição lá no início dos anos 60, já volta a uma espécie, não, vamos voltar à teoria quantitativa, à ortodoxia. Bom, o meu ponto era justamente, olha, em questões monetárias, talvez em todas, mas especialmente em questões monetárias, a ortodoxia tem altos custos. Por causa, não apenas ela pode ter custos conjunturais, recessivos e graves, que nós conhecemos, como pode ter custos políticos muito grandes, no sentido da percepção das coisas corretas. Essa era a minha tese. Muito bem, ao começar esse livro, eu fui obrigado a voltar um pouco a estudar
como aconteceu a transição da velha ortodoxia, a teoria quantitativa da moeda, para a nova ortodoxia? O que é a nova ortodoxia monetária? Que se consolidou nos anos 90, foi marcada pelo livro do Michael Woodford, que hoje é um professor em Columbia, de economia em Columbia, que chama Interest and Prices. A nova ortodoxia monetária, a ideia era o seguinte, olha, os agregados monetários não existem, porque o Banco Central não controla isso, controla a taxa de juros. E, portanto, a ortodoxia monetária diz, vamos ter metas de inflação e uma regra para os juros. A regra para os juros é uma regra heurística, de uma regra de bolso, não tem fundamento teórico, que é chamada, a principal é conhecida como a regra de Taylor, de John Taylor, que é um dos economistas que sugeriu essa ideia, que diz simplesmente o seguinte, se a inflação sobe, o Banco Central tem que subir a taxa de juros mais do que proporcionalmente à subida da inflação. Se ela cai, tem que baixar mais do que proporcionalmente à taxa da inflação. Bom, com essa ideia, se você está controlando a inflação com a taxa de juros, não tem onde ancorar teoricamente a inflação. Não quero ser técnico demais aqui, mas basicamente dizer a inflação pode ser qualquer coisa. Ela pode ter uma hiperinflação puramente expectativas, como você pode ter uma deflação puramente expectativas. A ideia é de, olha, eu influencio a taxa de inflação, mas ela não tem nenhuma ancoragem real. Isso é um problema teórico muito complicado, também não vou entrar aqui, faz parte do tratado no livro, de porquê. Acontece que, com a crise de 2007, 2008, a grande crise financeira dos países desenvolvidos, primeiro, e especialmente com o QE, o Quantitative Easing dos bancos centrais, que é a expansão dos balanços dos bancos centrais, que é a monetização violenta de dívidas que o Banco Central faz, a velha ortodoxia, se alguém tinha dúvida, foi completamente desmoralizada. Só para vocês terem uma ideia, só o Fed aumentou a base monetária americana desde 2008 de 50 bilhões para mais de 3 trilhões de dólares, mais de 60 vezes. E a inflação americana ameaçando deflação o tempo todo, até muito recentemente. Então, não há o Banco Central do Japão, o Banco Central Europeu, o Bank of England, todos fizeram coisas semelhantes. Todos continuaram enfrentando a ameaça de deflação. Não há como sustentar a velha ortodoxia, que já tinha sido, inclusive, abandonada conceitualmente, mas com os economistas dizem, olha, vamos abandonar uma caladinho para não dizer nada, porque nós erramos durante 7 décadas, agora como é que nós vamos explicar? Então, esquece. Como é que se parou em falar nisso, em base monetária? Ainda se ouve falar isso de vez em quando, pessoas desavisadas. Né? Nenhum economista sofisticado hoje fala nisso. Bom, muito bem. Acontece, e essa é a nova polêmica, que a nova ortodoxia também foi agora questionada. Por quê? A nova ortodoxia diz, olha, vamos com metas de inflação e se a taxa de inflação cai, baixamos a taxa de juros mais do que proporcionalmente. Os bancos centrais iam fazendo isso, além de expandir a moeda, expandir liquidez brutalmente. Aí a taxa de juros começou a se aproximar do zero, o que se chama o lower bound. Taxa de juros abaixo de zero, negativa, é até possível, muito pouquinho, na Suíça se chegou, mas é muito complicado, porque as pessoas falam, eu fico um dia debaixo do colchão. Não tem como chegar lá. Como você se aproximou do lower bound, criou-se uma tensão, uma discussão, olha, o que vai acontecer? Nós não temos como baixar mais a taxa de juros, vai entrar numa espiral deflacionária. E isso não ocorreu. Isso não ocorreu. A inflação, com a taxa de juros, parou perto de zero, a inflação parou ali perto também. Um economista chamado John Cochrane, que foi formado pelo MIT, mas era da Universidade de Chicago e hoje está em Stanford, que um grupo que vinha numa discussão na fronteira da macroeconomia. A macroeconomia tem sido muito criticada nos últimos anos e grande parte dos bons estudantes não tem mais interesse da macroeconomia. Eu vou chegar a esse ponto antes de terminar, voltar a esse ponto antes de terminar. Mas um pequeno grupo continuou tratando dessas questões. E o John Cochrane, que escreveu inclusive umas resenhas da evolução da macroeconomia, etc., que sempre me pareceram muito interessantes,
no final do ano passado, em novembro do ano passado, publicou um paper de 130 páginas que chama as implicações revolucionárias do lower bound, the Michael Morrison moment. Michael Morrison, o movimento da física com Ether, dizendo, olha, é com revolucionário, tão revolucionário para a economia macroeconômica como foi o Michael Morrison moment na física, para a física. Eu tenho que contar aqui a história pessoal, porque eu fui a um seminário onde eu expus um dos meus papers teóricos que eu escrevi em Colômbia sobre isso na Argentina, no Banco Central da Argentina, em novembro do ano passado. Quando eu termino o seminário, Mundo Contemporâneo, me liga, me manda uma mensagem, um aluno que tinha acabado de fazer o PhD em Colômbia, em Economia em Colômbia, com quem eu tinha tido bastante contato, tem uma tese muito interessante, e ele tinha ido para trabalhar no Federal Reserve em Washington. E ele disse, olha, assisti a sua conferência, porque eu aqui no FED cubro Argentina, Brasil e Chile, e achei muito interessante o que você disse e o que o John Cochrane está dizendo nesse artigo que acabou de sair, está dizendo uma coisa muito parecida com o que você disse. O que eu disse, olha, a inflação é muito mais estável do que as pessoas imaginam. Nós antes achávamos que a inflação era estável só a inflação crônica. Mas não, qualquer inflação é muito mais estável do que se imagina. O Banco Central tem muito mais capacidade de afetar a inflação do que a gente imagina. E isso tem respaldado sobre todos os estudos modernos, sobre a curva de Phillips, que é o trade-off entre desemprego e inflação. Ou seja, a curva de Phillips está demonstrado que quando a expectativa de inflação está ancorada, mesmo que você provoque muito desemprego e um gap de produto, a inflação continua muito resistente, muito estável. A inflação é muito mais estável do que se imagina. Isso está hoje muito evidenciado. Bom, se isso é verdade, o que nós estamos dizendo? Inflação é um fenômeno essencialmente de expectativas. E os economistas, infelizmente, têm muito pouco a dizer sobre expectativas. A hipótese expectativa racional que eles usam é logicamente muito interessante, mas as implicações práticas disso altamente questionáveis. Bom, nós passamos, então, para uma coisa muito diferente, para um mundo muito mais de psicologia e de psicologia de social. Bom, então, o meu ponto, e que é o ponto muito parecido com o que diz o John Cochrane, era que, olha, quando a inflação está muito alta, você acha que ela chama de inflação crônica ou de hiperinflação, o que você quiser, muito resistente, e acha que ela tem que ter um outro tratamento. Quando a inflação está muito baixa, você fala deflação, não conseguimos vencer ameaça de deflação e não consegue fazer ela subir, que é o que os países do Japão há quase 20 anos e os outros países desde a crise avançados desde a crise de 2008. E quando a inflação está dentro da faixa das metas, você fala sucesso da política monetária. O que o John Cochrane está dizendo, olha, não tem sucesso nenhum, a inflação é instável, está lá porque está. Você acha, e você fica subindo, baixando a taxa de juros, mas a inflação, não é você que está estabilizando a inflação, ela é estável, você só está achando que está estabilizando a inflação. Essa é exatamente a tese do John Cochrane. E eu não vou entrar, é uma coisa teórica, é muito tecnicamente complicada, mas é simples de explicar. Mas a hipótese mais controvertida que aparece do John Cochrane é o que ele chamou da hipótese neo-fischeriana, de Irving Fisher. Irving Fisher é um economista americano do início do século XX, que tinha uma equação em que decompõe a taxa nominal de juros, sendo igual à taxa real, mais a taxa esperada de inflação. O que o John Cochrane faz, com a hipótese neo-fischeriana, ele diz, olha, não, essa equação pode ser entendida como a taxa de juros nominal determina a taxa de inflação esperada. Dado que a taxa real de juros, a taxa de retorno dos investimentos na economia, é o que Wicksell, que esse é o fundamental para entender, não vou ter tempo de entrar aqui, que é um economista sueco do final do século XIX, que esse é brilhante, disse, olha, se essa taxa de real de retorno na economia é dada por fatores tecnológicos e institucionais, independente de fatores monetários, a moeda é neutra no longo prazo, pela equação de Fischer, quando você sobe a taxa de juros, você sobe a expectativa de inflação a longo prazo. Né? E quando você baixa a expectativa de inflação. Inverte a lógica lógica tradicional da política monetária, da política da taxa de juros. Bom, e ele diz, olha, mas nós sabemos que no curto prazo subir a taxa de juros
é deflacionária. Então, ele compatibiliza no curto prazo, mas se a taxa de juros ficar muito tempo alta, ela acaba provocando expectativas de inflação alta. E se ela ficar muito tempo baixa, ela acaba provocando expectativas de inflação muito baixa. Isso se compatibiliza com uma teoria chamada The Fiscal Theory of the Price Level, que é complexo, não vou entrar nisso aqui. Esse é o ponto. Eu achei esse sistema muito interessante, falei, olha, essa discussão no Brasil é tão relevante que, apesar de técnica, eu vou escrever um artigo, não resisto. Esperar pelo meu livro, vou escrever um artigo e publicar no Valor Econômico. Eu sabia que o artigo seria polêmico, por isso mesmo consultei algumas pessoas com experiência política, acho que vale a pena publicar, disseram, sem dúvida. Bom, mas não imaginava, nunca imaginei que fosse ser tão controvertido. Provocou um furor o artigo. Eu diria que metade das pessoas detestaram e metade adoraram. E a sensação que eu tive é que ninguém entendeu. Mas o ponto, de certa forma, isso tem uma lógica. Primeiro, eu passei então a tentar entender, eu vou terminar em 5 minutos, tentar entender por que isso estava com parte do meu projeto que eu já vinha pensando, que eu já estava escrevendo sobre isso, que liga com a controvérsia de Gudin-Simonsen lá atrás. Por que essa reação tão desfavorável, negativa, vou chamar dos meus colegas de formação? A reação é uma impressão do seguinte, olha, ao criticar a ortodoxia monetária, você está desqualificando a formação que dá a essas pessoas o direito de tocar a política monetária sem accountability democrática. O que é algo que sempre foi verdade e era irrelevante, porque os bancos centrais eram muito pequenininhos. Os balanços dos bancos centrais eram pequenos. No mundo de hoje, onde o Fed hoje tem um balanço, um passivo do Fed, é 30% do total da dívida americana, da dívida pública americana. O balanço do Banco Central brasileiro explodiu. Bom, então, assim, e essa teoria mostra, eu não vou ter tempo para chegar sobre isso, que política monetária e política fiscal são muito menos independentes do que parece. E, especialmente, a questão é, a política de juros pode funcionar bem no curto prazo enquanto o juros está numa faixa razoável. Se o juros chega no lower bound, isso tem vários papers sobre isso mostrado, a política monetária deixa de funcionar. Política de juros. E, por simetria, embora por razões um pouco diferentes, se o juros fica muito alto e começa a provocar um déficit público, ele é a razão do déficit público, pelo que se convencionou chamar de dominância fiscal, ele passa a ser contraproducente e pode produzir mais inflação do que negativa. Essa hipótese da dominância fiscal foi levantada originalmente pela primeira vez em relação ao Brasil, por Olivier Blanchard, que foi meu colega também no MIT há muito tempo, e foi economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, hoje está em Washington, no Peterson Institute, e no Brasil num seminário na Casas Garçon em 2004, contrapondo a um paper que persuadida eu e Edmar Baixo tínhamos escrito sobre o chamado insegurança jurisdicional, para explicar a baixa eficiência da política monetária. Nós todos consideramos essa coisa do Olivier Blanchard uma certa curiosidade intelectual, mas isso não... Hoje eu acho que nós deveríamos ter levado isso mais a sério. E todo o trabalho de discussão teórica de lá para cá confirma a ideia que isso deveria ser levado mais a sério. A possibilidade de que a política monetária, a longo prazo, com taxa de juros muito alta, comece a ser contraproducente, que o efeito fiscal negativo da política monetária domine o efeito contracionista da demanda dos juros altos, pode realmente ser o caso. Se esse for o caso, os juros altos acabam provocando inflação alta e balizam as expectativas. A conclusão, eu tenho muitas coisas sobre isso, inclusive o mundo, o que é moeda, porque está mudando, o blockchain vai revolucionar o sistema de pagamentos e o que é moeda. E a velocidade dessa revolução é inacreditável, ela está acelerando com uma velocidade brutal. Isso
toda essa teoria monetária, o que é moeda, etc., etc., vai ter que passar por uma revisão completa. Isso é parte de 2 dos meus ensaios nesse livro que eu vou publicar. É o que eu estou dizendo, eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui. Mas o que eu queria terminar é dizendo, olha, a lição que me vem dessa experiência é que todo dogmatismo, toda ortodoxia é questionável. Mas, especialmente em questões que são de ciências humanas, e como é a economia, ciências sociais, ela é duplamente questionável, porque as circunstâncias mudam, as instituições mudam, os comportamentos mudam. A história da política monetária, como disse John Hicks, é indissociável, a teoria monetária é indissociável da história do sistema financeiro. Ela vem discutindo desde o sistema financeiro na Inglaterra, com os bulionistas, antibulionistas, o Banking School, Currency School, que é um tema interessantíssimo, também não vou entrar aqui. Mas, por isso, ela é muito pouco, ela não deve ser tratada com dogmatismo. Ela pode funcionar num certo momento, numa certa época, numa certa circunstância, em certos momentos, certa coisa institucional, e não funcionar em outro. Mais curiosamente, a política monetária, a teoria monetária, é a mais dada a dogmatismo. E a uma formalização, uma matematização, que a matemática é uma linguagem extremamente adequada para cheques de lógica e, portanto, para linguagens científicas sobre várias coisas. Mas ela pode servir muito como impostura e como uma espécie de ser impermeável à crítica de outsiders. Como, olha, você não pode discutir porque você não entende a língua que nós estamos falando. Agora, como matemática é uma língua, com quase todas as línguas, é uma língua mais difícil ainda de aprender depois de adulto, não tem mistério nenhum, mas ou você fala desde cedo ou você não fala. Então, vocês, olha, não dá para você discutir. E quem sabe a matemática e se deu o trabalho de aprender matemática, para saber a economia da matemática, fala, não, você já é dos nossos, não vai ser traidor, vai falar que não. Senão você passa a ser um traidor. E o poder de impostura da formalização matemática é muito grande. E impede a discussão aberta sobre isso. Para concluir, o que eu queria dizer é que é evidente que eu não estou dizendo que não tem aspectos técnicos extremamente sofisticados e que precisam ser entendidos e precisam ser estudados e que a política monetária pode ser tratado sem conhecimento desse tema. Mas ele não é apropriado uma posição de dogmatismo. O dogmatismo da velha ortodoxia foi muito custoso no Brasil no século passado, durante toda a tentativa de combater a inflação crônica. Eu tentei durante muito tempo ser contra o dogmatismo e vir com uma teoria diferente. Fui brutalmente combatido e atacado por causa disso. Depois, quando veio o Plano Real, o RV, etc., todo mundo esqueceu e agora virei herói. Mas lá atrás, o que era e como foi, porque meu orientador de tese no MIT, Rudiger Dobson, que depois ficou muito meu amigo, vivia dizendo, até não entendo a sua insistência de tentar ficar falando sobre essas coisas, que não tem menor interesse, ninguém quer saber essas coisas. Né? E eu escrevi fazendo uma tese sobre isso. O fato é muito importante pensar abertamente. E a ideia, quando as pessoas bloqueiam ideologicamente a discussão, isso é profundamente perigoso. Muito obrigado. Nosso tempo está bem apertado. Nosso tempo está bem apertado. Vai dar para abrir para 2 ou 3 perguntas da plateia no bloco. Sim, eu vou. A minha pergunta é sobre um tópico que você passou um pouco rapidamente, mas que eu acredito que vai ser a coisa que vai dar o maior impacto no mundo como a gente conhece, que é a questão do blockchain. Do quê? Blockchain. Eu acho que realmente vai ser a grande revolução, mas o que me preocupa, principalmente na visão como advogada, é que o blockchain, ele existe dentro do ambiente
internet, de toda essa questão eletrônica. E é justamente aonde não há muita regulamentação. Então, me preocupa de ver todo esse projeto enorme que visa colocar todas as relações financeiras e tudo que toca ao patrimônio das pessoas dentro desse pacote do blockchain, sem que exista uma possibilidade, porque não é possível que vai evoluir tão rapidamente a questão jurídica. Desculpa, tem que falar. Não, mas é isso, como vai, é um descompasso, porque a evolução da tecnologia é muito mais rápida do que o campo jurídico pode acompanhar. É essa a questão. Respondo uma a uma, vou... Só mais uma, então. Professor, obrigado. João Francisco, sou estudante aqui da Universidade de Oxford. E eu acompanhei um pouco a repercussão do seu paper, inclusive depois artigo até o Hélio Gaspari falando, isso foi bem interessante. A pergunta é, no começo do governo Dilma, por exemplo, porque no começo do governo Lula, Palocci, o pessoal ainda trouxe uma visão mais ortodoxa, mas tinha um grande consenso que o problema era juros e foi se tentado baixar os juros. E aí a contra-reação disso, às vezes por força, etc., foi que piorou, se reforçou a ortodoxia muito mais agora. Então, por quê? Porque, assim, a pergunta é, por que o senhor acha que isso aconteceu? Foram para outros problemas dessa nova matriz, a contabilidade criativa, o problema foi outro, porque na história recente, há muito tempo a gente fala, o problema é juros, o problema fiscal principal é juros. Mas no passado recente, onde se tentou com mais força diminuir os juros na marra, foi no governo Dilma e viu-se que não deu certo. Então, por que isso? E outra, muito rapidamente, é só a sua produção anterior a isso era muito sobre indicadores de felicidade, limites do PIB, limites ambientais. O senhor acha que o Brasil pode, nessa grande transição dos limites do PIB, de foco na felicidade, bem-estar, etc., liderar uma transição mundial que a economia não foque só na ideia de PIB, crescimento, progresso, uma outra forma? Bom, deixa eu começar por ele e vou para o blockchain. Minha resposta primeiro. A questão da baixa dos juros no governo Dilma, com o Tombini como presidente do Banco Central, é um caso bem interessante. Mas, olha, veja, baixou a taxa de juros, a inflação subiu e a credibilidade diminuiu. Lembre-se, se a inflação é uma questão de expectativas e de credibilidade, se a baixa da taxa de juros pelo Banco Central é percebida como irresponsável, como que ela não é devida, ela vai ser entendida, então a inflação vai subir e a inflação vai realmente subir. É o contrário. Por isso é que é tão importante que o debate seja claro, que se entenda. Você só pode baixar a taxa de juros quando houver uma espécie de expectativa de consenso entre todos os agentes relevantes, né? Basicamente são aqueles que atuam no mercado financeiro, mas inclusive a população como um todo, e as suas compras, com a ideia de que, olha, baixar a taxa de juros é a política correta. Se é percebido que o Banco Central está baixando a taxa de juros por pressões espúrias políticas, como foi no caso, eu nem estou dizendo que se foi ou não foi por pressão política, eu não sei, mas foi assim que foi percebido. Então, se assim foi percebido, ela é realmente negativa. Bom, por isso é que é tão importante entender. E você só pode baixar a taxa de juros. Agora, pelo seguinte, como eu disse na sequência desse meu artigo, quando me criticaram sobre isso, olha, como é que você explica que depois de 2 anos e meio, quase 3 anos, da maior recessão da história do país, 14% de desemprego, quase 8% de queda do PIB, você ainda precise de juros real acima de 7% ao ano, quando todo mundo está com 0%. Dá uma explicação. Assim, não, é porque a política monetária no Brasil é ineficiente. Aí foi uma analogia que eu não gosto de fazer, médica, mas olha, não resisto. É como se dizer o seguinte, olha, você tem um paciente que está com uma doença crônica, você vem aplicando um remédio com ele há 3 décadas. Todo mundo reconhece que o remédio é pouco eficiente no caso dele. Sabe que tem efeitos colaterais gravíssimos, o déficit público. O paciente está na UTI, porque agora está com um problema de déficit fiscal que está pondo o país na UTI.
você continua dando doses maciças ou você fala, peraí, aí vem uma pesquisa não é, que diz, olha, pode ser que esse remédio não funcione, que ele está tendo o efeito errado. Você continua dando dose maciça, você fala, peraí, reduz a dose. É bom senso, não precisa de teoria. Não precisa de teoria, é bom senso. Ó. Você pode, nesse ponto, desculpa, eu vou pedir para Você está inquieto desde o começo, eu vou deixar mais um. Isso aqui é um privilégio absolutamente especial. Nesse ponto, é a inflação uma alta de preços relativos provocada por uma mudança na taxa de câmbio, abrupta como foi no Brasil e só no Brasil? A pergunta é nesse ponto. É a inflação isso ou isso é outra coisa? É o seguinte, porque a definição de inflação é alta do nível geral de preços, perfeito? Qualquer que seja provocado. Você pode dizer que é uma inflação transitória e que ela vai voltar se você não fizer nada, perfeito? Mas grande parte da tese da inflação inicial e de expectativas é que todo choque tende a ser incorporado. Especialmente os choques inflacionários para cima. Choques deflacionários não são. Porque as pessoas dizem, olha, eu prefiro me proteger sempre que apostar que os preços vão subir. Então, isso é inflação. Mas o juros alcança? Essa aí é a questão que está sendo da discussão. Vira propagação, vira choque. Exatamente, esse aqui é o ponto. Como na nomenclatura estruturalista dos anos 50. Só Eu também. Quando ele colocou a Lula, por exemplo, Lula teve uma expectativa de câmbio que era 9,20 a preço de hoje. E entregou para Dilma 1,75. Uma taxa de juros lá em cima, sem nenhuma razão para isso. Bom, deixa eu responder a sua pergunta. Eu vou tentar responder o seguinte. Só para lembrar, blockchain é uma tecnologia que foi criada junto com o Bitcoin. O Bitcoin é uma bobagem, na minha opinião. O blockchain é uma coisa transformadora. O blockchain assim como a internet, é a descentralização e a oferta de informação praticamente a custo zero. O blockchain é a internet dos valores. Na internet, tudo que você pode transmitir, tudo que não tem problema de ser reproduzido. Eu pego uma fotografia aqui, tiro, posto a fotografia, todo mundo reproduz, não tem importância nenhuma. Agora, se eu tiver que transferir um valor, uma coisa que não pode ser reproduzida, a internet não dá para fazer. E o blockchain permite. Isso é o blockchain. Isso é o blockchain. O blockchain é uma forma... Hoje, quando você tem que transferir valores, você depende de um sistema centralizado de contabilidade e custódia. Olha, eu transferiu, você recebeu, eu vendi para você um título, eu tenho que dizer que você recebeu, o seu custodiante diz, voltou. Altamente complicado. O blockchain é uma tecnologia brilhante, extraordinariamente inteligente, de contabilidade descentralizada. Então, e ela de fato, ela dispensa o controle central e a regulamentação. Evidentemente, a regulamentação pode atrasar a entrada do blockchain. Inclusive, do ponto de vista do sistema bancário, o sistema de pagamento do sistema francês vão fazer uma enorme pressão para isso, como já estão fazendo. Porque isso é realmente... Mas é complicado, sem regulamentação. Não é complicado, não. Eu acho que é altamente positivo. Mas isso é uma discussão, é outra discussão. Então, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. A gente gostaria de ficar mais tempo aqui, fazendo mais perguntas, mas infelizmente o tempo acabou. O senhor tem alguma consideração final? Não.